Voltamos com o CBN Campinas, 10h41 agora, e a gente vai conversar com o Ralph Rocha. Ele é administrador público e mantém no Twitter um perfil chamado Qual Máscara, onde traz informações baseadas em evidências científicas sobre os principais tipos e quais tipos de máscara são mais eficientes. Bom dia, Ralph. Obrigada pela sua participação aqui no CBN Campinas. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. Ralph, existe um tipo de máscara que é muito mais eficiente que os outros tipos, como por exemplo as máscaras de tecido, que são as mais usadas? Então, essa pergunta é muito interessante porque de fato tem, e a gente vê muitas pessoas procurando esse tipo de máscara hoje em dia, a gente está vendo um crescimento dessa demanda, e essas são as máscaras PFF2, As máscaras PFF2, elas são máscaras que foram, elas são um instrumento de trabalho, de trabalhadores que trabalham com poeiras, névoas e fumos, isso costuma até estar às vezes escrito na embalagem, e ela, na verdade, ela protege contra partículas muito pequenas, ou seja, ela protege contra o vírus na versão aerossolizada dele, ou seja, aquela que fica suspensa no ar e não aquela que sai das gotículas e pinga, enfim, cai por conta da gravidade. É diferente do aerossol que fica suspenso no ar. As máscaras de tecido e mesmo as máscaras cirúrgicas, elas não fazem uma proteção eficiente contra os aerossóis. As máscaras de tecido muito menos, inclusive, do que as cirúrgicas. Elas realmente não protegem nesse tipo de contexto. E a máscara PFF2, ela é certificada para conseguir reter até 95%, a partir de 95% dessas partículas nesse tamanho específico que a gente está considerando o aerossol. E a gente fala muito do aerossol por conta da questão dos lugares fechados, Então, é nos lugares fechados onde a respiração das pessoas fica de alguma forma ainda em contato com o ar que a gente pode acabar respirando. Então, quando a gente pode respirar o ar do outro, essas máscaras PFF2, elas são muito importantes e a gente por isso recomenda elas em lugares fechados. Ralph, muito bom dia, Flávio Paradella, aqui até para trazer esse contexto do uso de máscaras, começo da pandemia, a indicação naquele momento, até por falta do produto, era que as pessoas não buscassem essas máscaras cirúrgicas, essas máscaras mais robustas, para deixar, por causa da demanda médica para aquele momento. A partir de então, vários entendimentos, e até a OMS levou muito tempo para entender a situação de alerta para aerossóis, que é uma diferença da gotícula. E por isso, essas máscaras ganharam ainda mais importância do que a máscara apenas de pano, aquela máscara de tecido feita em casa. Hoje, com o aumento da pandemia, do jeito que ela está aqui no Brasil, transporte público, a PFF2, por exemplo, não sei se você está conseguindo me acompanhar aqui, eu não estou usando uma PFF2, estou usando uma tal de KN95. Sim. Essa não tem o certificado, Não, vamos responder isso por partes, até um pouco essa coisa do contexto que é muito importante que você falou. Por que a gente está falando de PFF2 agora? Porque a gente viu uma experiência internacional em relação a isso quando as variantes passaram a ser discutidas, e a gente viu justamente que essa escassez, que você fala, do início, que gerou a recomendação da máscara de pano, ela não é mais um problema, A indústria dá conta de produzir para o profissional de saúde e para uma demanda eventual da população, A gente tem declarações da indústria em relação a isso, inclusive de que a gente poderia aumentar essa demanda, que as pessoas poderiam consumir mais. E é importante dizer que na recomendação da máscara de pano, principalmente se você vai nas orientações da OMS, nunca foi dito que a máscara de pano serve para a sua proteção individual, serve para proteger os outros de você, do seu ar. Ela ajuda você a diminuir a possibilidade de você contagiar outras pessoas, mas ela não faz isso de maneira certificada também. Então é importante dizer que conforme essa experiência internacional aconteceu e os órgãos internacionais passaram a reconhecer que o aerossol era uma coisa importante, é que a PFF2 teve espaço para ser discutida. Mas você falou da KN95, Teve vários países, inclusive a China, as organizações mundiais, as organizações de saúde desses países já reconheciam o aerossol e já falavam da importância de você ter máscaras adequadas para lidar contra a transmissão pelo ar.
né? Então foi um atraso muito grande das nossas instituições em relação a isso, das organizações mundiais, porque o aerossol já era uma coisa que tinha que ser reconhecida antes. Sobre a KN95. A KN95, a gente tem muito uma confusão por conta disso, né? A PFF2 é o mesmo padrão, ela serve para a mesma coisa que uma N95. A questão é que a PFF2 é o padrão de certificação brasileiro e a N95 é do norte-americano. A KN95 é o padrão chinês. A questão é, esse padrão, ele, na importação, você poderia, por exemplo, tem pessoas que estão importando agora e pedindo esse certificado, que é o CA. O CA, ele é obrigatório para você ter essa certificação de que a máscara faz essa retenção de até de 94 ponto tanto para cima. E isso é uma coisa que você pode acabar comprando uma KN95 que não passou por esse teste, e já existem pesquisas de pessoas que, né, veem que tem vários modelos falsos dessa KN95 sendo vendida justamente porque ela não tem uma certificação. E aí esses modelos falsos, eles também não são bons, eles não te protegem de fato contra os aerossóis. Você precisa de um modelo que esteja certificado. Por isso que a gente indica sempre que se busque um modelo PFF2. A maioria dos modelos PFF2 que a gente tem hoje, inclusive, eles têm o elástico atrás da cabeça, que costuma ser melhor para a vedação da máscara. Tem algumas poucas máscaras que agora estão fazendo atrás da orelha, mas a gente costuma recomendar que se busque aquelas que são atrás da cabeça, porque elas vão fazer uma vedação melhor e você vai ter a máscara mais aderida no seu rosto. E você também, se comprar uma PFF2, vai conseguir procurar, né? Só falar um pouquinho disso que eu falei do CA. Eu tô aqui com uma outra marca, né, mas de PFF2, mas aqui você pode ver que tem escrito o número do CA. Não sei se dá para ver na imagem, né? Dá sim. Mas esse número de CA, ele vem às vezes escrito ou na própria máscara ou na embalagem. Eu, infelizmente, não tenho uma embalagem aqui para te mostrar imediatamente. Tem sim, só um segundinho. Você consegue encontrar esse número aqui, ó, na embalagem. Você também tem essa possibilidade de encontrar ele. Aí você joga num site chamado consultaca.com e você pode confirmar o nome da marca, como que é a máscara, né, se ela está conforme o que está descrito ali no sistema. Então essa é uma forma de você certificar de que você está comprando a máscara certa também. Ralph, a gente sabe da importância, né, de que o ideal era que todo mundo tivesse acesso a esse tipo de máscara, mas ela tem um custo um pouco maior em relação às demais, especialmente as de pano, que podem ser lavadas e depois reutilizadas. Trazendo aqui, né, para nossa realidade nesse país, que existe um abismo social tão grande e que infelizmente a gente sabe que muita gente não vai poder comprar esse tipo de máscara, vai ter que recorrer à máscara de tecido, à máscara de pano. Nessas situações, existem máscaras, existem regras que podem ser observadas pelas pessoas que vão usar a máscara de tecido ou vão usar na maior parte do tempo as máscaras de tecido para que elas sejam mais seguras e mais eficientes? Com certeza. Eu vou só responder essa pergunta em duas partes, uma para essa parte das orientações, mas eu queria discutir um pouco essa coisa do preço. Na verdade, a máscara PFF2, ela não é tão inacessível quanto ela parece nos termos do preço dela. O que não é acessível é a informação sobre ela e sobre a melhor reutilização dela. Ou seja, as pessoas acham que ela é uma máscara que tem que ser usada apenas em contextos tipo uma UTI de Covid, enfim. E na verdade não. A PFF2, essa PFF2 que eu estou comprando aqui, por exemplo, a gente conseguiu ela a, se não me engano, R$2, R$2,50. Tem um site que a gente costuma recomendar também, que é o pffparatodos.com, que ele lista as melhores ofertas por cidade e por marca também, por valor. Então você consegue ver, cada cidade, cada estado tem sua loja física e tem lojas virtuais que você consegue elencar as ofertas. E aí tem muita gente, a gente fala muito sobre isso. A gente consegue, por exemplo, comprar 5 máscaras PFF2, que é como a gente recomenda que se faça a compra, para que você tenha um tempo de revezamento, né, dessas máscaras, você use ela. Daqui a pouco a gente fala de reutilização melhor, um pouco, né, no caso. Mas isso daria, por exemplo, uns 10, 12 reais. E aí vamos supor que a pessoa faça um uso dessa máscara uma vez por dia, né? Ela pode fazer aí pelo menos uns 10 usos, talvez 15. Isso vai gerar um total de pelo menos uns 3 meses, né, de duração dessa máscara. Vamos agora passar para uma máscara de pano. A Anvisa, essa é uma regra que as pessoas não costumam discutir muito. A Anvisa diz que você só pode lavar uma máscara de pano 30 vezes. E a maioria das pessoas não faz isso. Então nenhuma máscara é eterna. Então se você pensar nisso que eu tô falando, 30 vezes, né? Se você pensar, por exemplo, numa máscara de pano que você usa todo dia e você lava ela toda vez que você usa, em um mês ela acabou.
Então você gastou R$10, às vezes gastou mais, gastou R$20 numa máscara de pano um pouco melhor, e você vai trocar ela depois de um mês ou 30 dias de uso. Já uma PFF2, se você gasta 10, você tem 15 dias de uso para cada máscara, né? Você tem 5 e aí você fica pelo menos uns 3 meses protegido. Então, na verdade, o que não é acessível é justamente essa explicação que eu estou te dando, que é um pouco o trabalho que a gente está tentando fazer, quer dizer, olha, na verdade é acessível sim, é possível você comprar por um valor mais baixo. O problema é que ela não é tão simples de encontrar quando você pesquisa no Google por esse valor, porque tem muita gente agora se aproveitando da demanda aumentar, mas é possível encontrar ela nesse valor que eu estou falando, principalmente em lojas de tinturaria, lojas de pintura, lojas de construção, porque é para esse tipo de trabalhador que ela foi desenvolvida a princípio. Então, essas lojas costumam ter estoque a valores mais baixos. Sobre a máscara de tecido e as melhores orientações. Máscaras com tecido elástico, que a gente vê de muitas pessoas vendendo aí com tecido antiviral, enfim, vou falar um pouco disso também, não são boas. O melhor são tecidos que são bem rígidos, que não são grandes, não são elásticos, e que você tenha pelo menos 3. A OMS diz para 3 tipos específicos de tecido, mas o importante é que eles sejam firmes, que eles não sejam elásticos. É importante também que não haja costura no meio da máscara, porque através da costura as partículas menores entram e aí você pode acabar respirando, né, alguma partícula contaminada. A coisa que eu tinha falado do elástico atrás da cabeça, então é sempre importante que quando você coloque qualquer máscara, você teste para ver se está saindo ar dos lados, e caso esteja, você tente melhorar essa vedação ao máximo. Então o elástico atrás da cabeça, ele tem essa possibilidade de ajudar, e é importante dizer que uma máscara de pano, quando ela está sendo utilizada, a gente vai falar um pouco de cuidado sobre a PFF2, eu acho, mas a máscara de pano tem que seguir os mesmos cuidados. Então se você tirar a sua máscara, você tem que higienizar a sua mão, né, quando você colocá-la para lavar depois, né, você tem que lavar a sua mão, enfim, todos os cuidados básicos de uso de uma máscara. Não adianta colocar no bolso, por exemplo, porque colocar a máscara no bolso é colocar um material possivelmente contaminado no seu bolso, né? Então, enfim, todos esses cuidados que são básicos, e lembrando que se você entrar num lugar fechado com uma máscara de pano, você provavelmente não vai estar protegido. Se você não tiver uma PFF2, o que acontece, às vezes você não consegue encontrar, mesmo que seja possível, às vezes você não consegue ali imediatamente. Uma forma de você melhorar uma máscara de pano é você colocar uma cirúrgica por baixo. Por quê? Porque a cirúrgica, ela faz uma filtração um pouco melhor dessas partículas, que são menores. Não é tão boa quanto uma PFF2, mas é um pouquinho melhor. Só que ela costuma ficar muito frouxa nas laterais. Então ela não tem uma vedação tão boa. Usar só uma cirúrgica acaba te deixando muito exposto por conta desses laterais. Se você coloca uma máscara de tecido por cima, você ajuda a vedar a máscara cirúrgica ao seu rosto. Então você tem a possibilidade de melhorar a sua proteção aí com essa combinação. Lembrando que, no entanto, uma PFF2 é bem melhor do que essa combinação em termos de proteção. Então vamos lá, Ralph. Para recapitular um ponto, acho que é extremamente importante, porque quando a gente fala de PFF2 é uma máscara descartável, mas você disse, ela é reutilizável. Falou até 15 vezes, é isso? Olha, até 15 vezes é uma coisa que a gente fala numa média. Por exemplo, tem pessoas que estão trabalhando em contextos mais perigosos, onde a reutilização não é tão segura. Por exemplo, você está trabalhando num hospital, você está trabalhando numa UTI de Covid. A gente está falando aqui de uma média do uso populacional, por exemplo, de pessoas que vão no mercado, pessoas que vão na farmácia, pessoas que vão no escritório, pessoas que vão resolver pendências do dia a dia em lugares fechados, certo? Então, aí a gente fala que, considerando um uso intenso, ou, por exemplo, que vão dar aula num lugar, né, ou que vão passar 8 horas de turno de trabalho em algum local, contanto que não estejam expostos, né, a um monte de gente com Covid, como, por exemplo, uma UTI ou um hospital. Nesse caso, a gente costuma recomendar essa quantidade porque a gente está numa situação de pandemia, tá? Esse respirador, ele é originalmente descartável, mas o próprio criador dele, né, no caso do padrão norte-americano, da N95, já divulgou diretrizes de recomendação, né, de reutilização. O que acontece? Essa máscara não pode ser higienizada com álcool ou lavagem, ou sabão, qualquer coisa. Porque uma das formas que garantem que ela tem essa proteção é que ela tem uma camada eletrostática carregada nela aqui. Minha namorada costuma sempre dizer que quando você passar quando a TV é antiga e você passa a mão pertinho dela e aí ela atrai os pelinhos, é mais ou menos essa a função dessa camada eletrostática. Para as partículas muito pequenininhas de vírus que estão passando ali pela trama do tecido, ela puxa para o tecido, o que aumenta em muito a proteção. Se você joga álcool ou sabão nessa máscara, você destrói essa camada e prejudica muito a eficiência da filtração dela.
Então, como que a gente reutiliza? A gente costuma recomendar o esquema da semaninha, que é ter uma máscara por dia da semana. Então, para cada dia da semana que você tem, por exemplo, um turno de trabalho, você tem uma máscara. Eu posso, por exemplo, estou com uma máscara no meu turno de trabalho, né? Trabalho as primeiras horas do dia, vou para o almoço. Posso tirar ela para almoçar e colocar de novo? Sim, mas sabendo que isso é material contaminado, da mesma maneira que se faz com máscaras de pano. Então não pode encostar a boca na parte de dentro quando você for colocar. Depois que você entrar em contato com ela na hora de colocar no seu rosto, tem que higienizar a sua mão. Mas é possível fazer isso. No entanto, a gente não recomenda e acha melhor, né, recomendar justamente que você tenha uma máscara por dia da semana para que você possa fazer isso com mais segurança. Mas a gente recebe muitos relatos de pessoas que, por exemplo, recebem uma máscara só e a gente diz que pode fazer essa reutilização, mas considerando essa possibilidade aí de se contaminar com a parte externa e interna da máscara. Eu quero registrar aqui as participações dos nossos ouvintes no YouTube. A Evelyn Montserrat, ela diz: bom dia, parabéns, muito boa entrevista sobre as máscaras. E ele tem razão, não é cara. Já o Marcelo Siqueira diz: na realidade, a grande maioria usa qualquer máscara porque é obrigatório. Imagina se estão preocupados com a eletrostática. Infelizmente, o Marcelo tem um pouco de razão nesse sentido. Mas eu queria aproveitar aqui os registros dos ouvintes, porque o Marcos Onofre, ele faz uma pergunta, você já falou um pouquinho, mas eu acho que é bom a gente esclarecer melhor. Marcos Onofre pergunta: qual a máscara você indicaria para o uso de professores em sala de aula? Eu recomendaria uma PFF2. A gente pode falar aqui também da PFF3 ou da elastomérica, mas primeiro eu vou falar da PFF2, porque para falar da PFF3 ou da elastomérica a gente precisa falar de válvula, que é um outro assunto. Então a PFF2, ela é a máscara mais acessível, mais barata que um professor consegue comprar numa quantidade, por exemplo, de 7, né, para que ele possa ter uma a cada dia da semana. Então a gente costuma dizer que é a máscara que mais vai te proteger, considerando o custo que ela tem, que é muito baixo. Então ela numa situação de uma sala de aula, por exemplo, o que acontece? Você normalmente não tem uma situação onde a ventilação é muito boa, onde você tem as janelas, né, enfim, adequadas para que o ar seja trocado. Então você tem a possibilidade do ar da outra pessoa ser respirado. Quando a gente tem ventilação é mais difícil isso acontecer, né? Porque aquilo que está na nossa respiração acaba se dissolvendo no ar que está do lado de fora. Quando a gente está no lugar fechado, a gente acaba podendo respirar a respiração do outro. Então esse é o cenário onde é mais importante a gente usar uma máscara adequada, porque é onde a gente tem mais chance de ter contágio, de uma maneira geral. Então, a gente recomenda a PFF2 e a gente trabalhou, inclusive, de diversas maneiras para que elas fossem distribuídas para professores. Então, recentemente a gente fez uma conversa muito intensa com a Secretaria Municipal de Educação, acabou do Rio de Janeiro, que acabou decidindo distribuir em kit 5 máscaras por professor, para que eles possam voltar às atividades considerando a realidade do vírus, né? Que enfim, tá sendo colocado todo mundo em risco ao botar todo mundo, né, de volta para as aulas. Então eles estão pelo menos botando as pessoas com a máscara adequada, o que não é ideal. O ideal é que todo mundo ficasse em casa, mas é uma medida que pelo menos ajuda os professores a estarem um pouco mais protegidos, considerando a realidade que a gente está vivendo hoje. No entanto, tem professores que perguntam muito pra gente assim: eu posso comprar uma elastomérica? Eu infelizmente não tenho aqui, mas a elastomérica é aquele respirador que as pessoas veem muito no Padre Júlio Lancelotti, sabe qual é? Sim. Que é aquela que tem dois filtros aqui do lado. E aqui no meio tem uma válvula. Como que funciona isso? Naqueles 2 filtros do lado aqui, o ar sai e entra filtrado, né? Pelo filtro que tem ali. Esse filtro, normalmente, ele é um filtro que seria equivalente a uma PFF3. No caso, quando ele é na elastomérica, ele é chamado de P3. E aí ele faz uma filtragem de 99%, em vez de 94%, a certificação dele é um pouco mais alta. Só que, normalmente, porque ele é um pouco mais difícil de respirar, os fabricantes colocam a válvula. O que significa? Que o seu ar de saída não é filtrado. Ou seja, você não protege as outras pessoas. No entanto, a gente recomenda que alguns professores que queiram comprar, podem comprar e aí tapam a válvula. Aí você pode tapar ela com micropore, com esparadrapo ou com alguma coisa. Mas aí a sua filtragem vai ser melhor do que uma PFF2 até, porque ela está certificada por uma quantidade de partículas mais alta. Então essa pode ser uma alternativa caso você não queira uma PFF2 ou caso vocês queiram estar mais seguro do que com uma PFF2. Agora, falando da experiência do Com Máscara, a gente pede e luta pela distribuição de PFF2 para todos os professores e para todas as pessoas
enfim, todos os contextos. Ralf Rocha, administrador público também, administrando, né, esse canal importante no Twitter, Qual a Máscara. Muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas com essas orientações. A gente que agradece vocês a atenção ao tema e qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está disponível. Muito obrigado. 11 horas, 1 minuto.